não sei se eu estou pronta pra fazer esse vídeo. Olá, pessoas, pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu tô aqui pra falar da parte 2 da segunda temporada de Sandman, que é basicamente o final da história de Sandman adaptada pra Netflix. A gente vai ter ainda um capítulo extra, que é tipo quase um spin-off, assim, com a Morte protagonizando, vai sair na semana que vem, mas, e pretendo cobrir aqui também, mas a história aí do Morpheus como o nosso rei dos sonhos chegou ao fim nessa segunda parte. É muito difícil falar sobre uma produção de audiovisual que beira a perfeição, assim. Primeiro que é muito triste pensar que Sandman poderia ser uma série maior, né, com mais episódios, a gente saber de mais história, porque assim, o material original é bem extenso, né. Claro que eu falei isso também na parte 1, é que a história de Sandman não é só focado no Morpheus, né, a gente tem outras situações que são muito abordadas ali, então, obviamente, as histórias elas se alongam muito mais, mas a série tomou essa decisão de contar o arco do Morpheus, né? Só que mesmo contando só o arco do Morpheus, a série poderia ser muito maior, a gente sabe, teve toda a questão polêmica aí com o Neil Gaiman, e, obviamente, nós que temos noção e somos fãs aí da obra, a gente sabe que ele tem que pagar pelo que ele fez, né? Não tô repetindo isso, porque tem gente que provavelmente não vai ver o vídeo da primeira parte, vai ver só esse, então eu quero repetir aqui, que obviamente a gente quer que, né, ele pague pelo que ele fez, mas eu não consigo parar de pensar que talvez a série poderia ter mais se não fosse por isso, assim, sabe? Mas, de qualquer maneira, é muito difícil colocar em palavras algo que pra mim beira a perfeição. Eu falo de todo tipo de série aqui, eu cubro série de fantasia, de mistério, de ficção científica, de romance, de tudo que vocês podem imaginar, né? Caso eu esteja caindo aqui de paraquedas e não acompanhe meu trabalho. E eu já vi de tudo que vocês imaginam, assim, todos os gêneros possíveis. Pode ser que essa não seja a melhor série do mundo, mas pra mim essa é uma das maiores obras de arte já realizadas no audiovisual. Eu gostaria muito de assistir todos os episódios numa tela de cinema IMAX, assim, sabe? Porque seria uma experiência única na minha vida. Sandman tem uma sensibilidade de trazer a quietude, o distanciamento do Morpheus, que também, na verdade, cheio de traumas e também cheio de uma vontade de poder ser diferente do que como ele foi feito, assim. É uma série muito poética, muito, muito poética mesmo, assim. E eu tenho certeza que ela atinge tanto quem leu quanto quem não leu, né, as HQs, assim, você não precisa ter lido nada pra você se sentir tocado pela história que essa série conta. Morpheus é um personagem muito complexo, ele passa por muitas coisas, assim. No começo eu digo lá no começo da primeira temporada, né, a gente fica meio assim, né, ele começa preso, né, então a gente fica nessa de como que ele é, o que acontece e tal. E aos poucos nós vamos entendendo que ele é um personagem tão complexo que passou por tantas coisas. E essa parte final da segunda temporada é um compilado da gente presenciar o quão ele passou por momentos muito traumáticos na vida dele, né? A gente terminou a primeira parte com ele tendo dado fim à vida do filho, que implorou pra ele por muito, muito tempo pra ele dar fim a essa vida, porque ele tava sofrendo muito e tudo. O Morpheus, por piedade e por amor ao filho dele, ele foi lá e fez o que o filho pediu. Inclusive, ele passou muito tempo não querendo fazer, porque, assim, a gente sabe das consequências, né, de que isso irritaria as fúrias ou, né, as bondosas, mas até porque existe, né, essa regra muito restrita de que você não pode derramar o sangue de um familiar, assim, mas ele nem tava pensando nessa parte, ele tava mais na situação de que ele não queria viver num mundo onde o filho dele não existia, né, e aí isso terminou, né, nessa primeira parte, e a gente tem a segunda parte onde ele já sabe que vai dar merda, né? Que, no caso, ele vai começar ali a ser perseguido e que as fúrias vão querer, né? Tipo, acabar com ele. E o maior receio dele era como o reino dele ia ficar, né? Porque o reino dele sempre foi prioridade dele, ele sempre teve muito carinho, ele sempre quis cuidar muito bem do reino e das pessoas que lá serviam também, né? A Lucienne, que é uma personagem fantástica, eu amo muito ela, eu gosto muito das conversas dela com o Morpheus, eles são incríveis. E aí a gente tem outros personagens também que são extremamente relevantes aí pro Reino dos Sonhos. Mas, de qualquer maneira, nós temos esse momento ali onde ele resolve ir atrás do pai e da mãe dele, né, que é o tempo e a noite. E aí que a gente vê que eles não
demonstram comoção nenhuma. Tipo, o pai dele vira e fala assim, cara, você só me procura porque você precisa de alguma coisa, se vira, né? Ele basicamente falou, se vira pro filho. E a mãe dele também, assim, tipo, ele foi julgado pelos pais porque ele sentia amor pelo filho. E porque ele sente amor pelo próprio pai também. Tipo, o pai dele julga ele por ele sentir amor pelo próprio pai. Então, assim, cada cena da série, ela quebra a gente de diferentes maneiras, assim. Porque a gente já sente essa empatia, né, por ele. A gente sabe que ele é um personagem cheio de questões, assim. E você vê que, gente, ele é um eterno, né? Ele existe há quantos anos ali, né? Dentro do universo da história. E ele passou todos esses anos passando por essas coisas, né? A gente entende também por que os irmãos são dessa maneira também. Claro que cada um dentro da sua linha, né? De acordo com o seu reino, com as obrigações e objetivos de cada um. Mas falando dele, que é um personagem que ele inicialmente não parece, mas ele é sensível, ele tem essa coisa humana dentro dele. E é muito louco porque ele não é um humano, né? Inclusive o Daniel Hall é o primeiro humano a se tornar um Eterno. Então, e o Morpheus não, então ele tem isso, essa coisa muito humana nele, o que foge dos outros irmãos, né? Talvez a Delírio seja mais sensível dentre os outros, assim, acho que entra ali dentro da personalidade dela esse tipo de sensibilidade, mas o Morpheus com certeza é o personagem que mais se aproxima de nós, assim, né? Então, ver tudo que ele passou ali é complexo, porque a série nos traz, nessa segunda parte, ele vivendo algo que ele sabia que ia acabar, né? Basicamente a gente vê o desenrolar de, sei lá, uma catástrofe, assim, né? O desenrolar de um fim, né? Porque ele sabia que ia acabar e ele queria dar um jeito das coisas se encaixarem antes de acabar, né? Ele sabia que a chance dele conseguir evitar aquilo era muito baixa e ele já tinha aceitado como que ia ser o futuro dele, né? Nós tivemos também, mais uma vez, a presença da Johanna Constantine. Eu já falei aqui em vários vídeos de Sandman que eu gosto muito da personagem e eu sou muito fã da Jenna Coleman também, que interpreta ela. E a gente viu ela lendo o diário, né, da Lady Johanna, né, que era uma antepassada dela, que participou de toda a história ali com o Orfeu, né, que é o filho do Morpheus, enfim. E aí também tem até um desenvolvimentozinho dela ali com o Corinthians e tal. Não sei se encaixou, assim, acho que não tinha muita necessidade dessa situação ali entre eles. Eles quiseram fazer pra dar um finalzinho feliz, romântico, não sei o que, isso aqui, sei lá, sabe? Não acho que tinha necessidade ali daqueles dois acontecerem ali daquela maneira, mas enfim, né? Não é algo que também, nossa, mudou a vida, né? Foi uma cena ali, duas, enfim. Mas nós tivemos também todo o plot do Daniel Hall com o Loki. Com o Loki e o Puck. Eu também sou suspeita, porque você sabe que eu sou muito fã de todas as versões de Loki que existem. Mas, sendo muito sincera, eu sou tão fã do Morpheus que essa versão do Loki me irritou um pouco, porque, né, ele ficava pentelhando a vida do Morpheus, então eu fiquei um pouco incomodada, que talvez no meu ranking de versões do Loki essa fique em último. Mas a gente tem, né, todo esse plot ali deles sumirem com a criança e tudo, e daí a mãe querer se vingar. Porque, né, ela achava que o Morpheus tinha matado o filho dela. E não tinha sido isso que tinha acontecido. Eu tava curiosa pra saber o casting do Daniel Hall, de como que ia ser, quem que eles iam colocar e tal. Eu gostei da escolha, eu acho que ele tava muito bem, mas só que eu sou tão apegada ao Tom Sturridge interpretando o sonho que eu não consigo, assim, tipo... Não é aceitável, porque eu super aceito, acho que o Daniel Hall é um personagem interessante, mas eu digo, eu não consigo desapegar, né, de, tipo, ser a imagem ali do Tom Sturridge interpretando, até porque é muito engraçado, o Tom Sturridge é um cara muito de boa, assim, sabe, ele faz piadinha, ele é muito tranquilo e tal, e aí o Sonho é um personagem tão machucado, né, tão introspectivo, tão sombrio, com muitas questões, aquela cena dele na primeira parte da segunda temporada, dele chorando depois de ter matado o próprio filho, super forte, assim, ele tava muito bem mesmo, assim, com certeza foi o papel da vida dele, ele merecia muito reconhecimento por fazer essa série, porque, de fato, assim, muito bem, eu, se fosse da equipe aí de PR da Netflix e da pessoa que cuida dessa parte, eu mandaria, assim, a atuação dele pro Emmy por essa temporada, porque realmente é digna de uma premiação. E aí também nós tivemos, né, o reencontro ali de toda a família, de todas as pessoas que passaram pela vida do Morpheus no velório dele, né? E os irmãos falaram coisinhas pra ele e tal, a gente viu o Robbie de novo, outros personagens que foram relevantes aí ao longo da história. Cada
coisa que ia acontecendo ali no final, eu ia sofrendo um pouco, entendeu? Tipo, o Merv, o espantalho, né? Eu fiquei mal que ele foi explodido, eu tava desesperada com o Matthew, tudo que ia acontecendo, eu ia ficando mais desesperada, eu tava, meu Deus do céu, tava um caos já na minha cabeça. Mas, enfim, e é muito louco porque no momento em que a morte toca nele assim, eu não chorei. Eu achei que eu ia chorar muito, mas eu não chorei porque eu achei que foi feito de uma maneira tão poética assim também, sabe? E também ali depois do enterro, onde ele desce ali a cascata e vira uma estrela ali. Pra mim foi tudo muito poético, mas eu fiquei muito impactada. Assim, essa temporada pra mim toda, né? Desde o começo da segunda temporada me pegou muito. Eu gostaria que essa história durasse muito mais, né? Porque ela é fantástica, só que questões, né? Tipo, e além de tudo, é uma série bem cara, tá? Então, eu não sei, assim, se ela realmente teria a audiência pra segurar muito mais tempo, assim. Porque, por mais que a gente seja apaixonado por ela não é um fenômeno tipo Stranger Things, assim, né? Que a galera para o mundo pra assistir. Eu lembro que demorou muito tempo pra renovarem da primeira pra segunda temporada. Então, né, eu já imaginava que talvez ela não fosse durar mesmo se não houvesse as polêmicas com o Neil Gaiman. Pelo menos a gente tem um encerramento, né? E é muito interessante porque como que você termina uma série onde os personagens são eternos, né? Então eu acredito que o encerramento foi muito bem feito ali, a forma como eles levaram a história. E realmente, como eu falei mais pro início do vídeo, os roteiristas optaram por contar o arco do Morpheus dentro da história. E fizeram isso muito bem. Todos os episódios são muito bem feitos, todos os atores estão muito bem em cena. E assim, todos, tá? Todos. Tipo, todo mundo é fantástico nessa série, todo mundo é absolutamente incrível. O trabalho de toda a produção dessa série é perfeito. Tipo, por isso que eu não aceito série que efeito visual é ruim, entendeu? Porque daí você vê Sandman, tipo, gente, não tem um negócio ruim nessa série. Tipo, o efeito visual de tudo é muito bom. Cara, tem um corvo falante e você acredita que é um corvo de verdade, porque o CGI ali do corvo é perfeito. E aí você vê um reino de sonhos, né, que parece tipo um espaço, assim, uma nébula, né, assim, com, enfim, uma galáxia no fundo, é perfeito, parece que a gente tá naquilo ali, sabe? Por exemplo, se você vê fotos de behind the scenes, tem muitas coisas que ele só tem, tipo, a fachadinha, sei lá, de um castelo ou de alguma coisa assim, e o resto pra trás é tudo CGI, parece tudo real. Então, assim, cara, eu não aceito, principalmente produções de cinema, sabe, que gastam muito dinheiro também com um negócio mal feito, entendeu? Se Sandman é a perfeição. É a produção perfeita. Visualmente falando, é a série mais linda que eu joguei na minha vida. E muito provavelmente pro resto da vida nunca vai ter uma série tão bonita quanto essa. É uma série extremamente poética, sabe? E no final ainda eles têm aquele discurso de que, cara, conte essa história, né? Tipo, mantenha ela viva. E pra mim é muito real, assim. É uma série que eu vou guardar sempre comigo, assim. Porque essa história é maravilhosa e eu vou lembrar dela sempre. Vou lembrar sempre do Morpheus, né? Do sonho do Morpheus. Eu vou querer rever isso daqui a anos, assim, sabe? E eu acredito que vai me tocar, provavelmente de uma maneira diferente, porque eu vou ter outra vivência, né? Assim, eu vou ter vivido outras situações. Então, é uma série realmente, assim, geracional, sabe? Ela tem tudo pra não envelhecer mal de maneira alguma, assim, sabe? De continuar a contar essa história bonita ao longo do tempo e mostrar como a gente pode quebrar ciclos, né, que acontecem nas nossas vidas, né? Porque o Morpheus, ele foi criado daquela maneira, ele e os irmãos, óbvio. Ele rompeu esse ciclo de, tipo, de negligência, de, né, achar que não tem que amar os pais, enfim, de não tratar bem os filhos e coisas do tipo. Ele quebrou isso, né? Ele, com muito carinho ali pelo filho e por todos ao redor dele, ele mostrou como a gente pode, sim, quebrar um ciclo de negligência e violência, né? Dependendo de como você coloca a situação, apesar de tudo que te rodeia, né? Então é uma série que tem uma mensagem muito, muito importante. É engraçado até porque no final eles colocaram cena pós-créditos ali, das três discutindo ali, falando assim, pois é, a história encerrou e ficaram algumas pontas soltas, porque, tipo, gente, não deu pra esclarecer tudo, né? Tiveram uma que outra coisa que ficaram meio ali, mas aí paciência, né? Não tem muito que possa ser feito a respeito. Mas eu tô aí ansiosa pra ver o último episódio aí especial que a gente vai ter. Mas, nossa, de qualquer maneira, foi uma jornada muito linda acompanhar a Sandman com vocês. Eu vou voltar aqui pra cobrir o episódio especial, mas eu amo essa série do fundo do meu coração. É uma das minhas séries favoritas, que tem os diálogos mais bonitos, assim, que tem conversas realmente profundas sobre a humanidade, sobre como a gente tem que lidar com as coisas, sobre como
o mundo é diferente pra cada um, né? Nossa, pra mim transcende muitas coisas, assim, eu amei de paixão Sandman e foi muito lindo. E eu queria agradecer a quem acompanhou por aqui também. E eu acho que é isso aí, assim, né? Tipo, essa parte 2 eu queria mais falar sobre a mensagem da série de um modo geral do que a review, porque naquela cena ele virou errado, não sei o que, não. A série é perfeita, gente, não é isso. É perfeita e ela mexe muito, assim, comigo e como eu tenho carinho, assim, por esse personagem. Eu quero fazer um vídeo personagens ligeiramente perturbados que a gente passa um pano, entendeu? Então, o Morpheus é um deles, dessa lista, entendeu? Eu vou aparecer em breve aqui com esse vídeo. Enfim, gente, é isso. Me conta o que vocês acharam, tanto dessa parte 2, quanto de Sandman, de um modo geral, porque pra mim essa série é impecável. Eu acho ela uma produção incrível. E, nossa, quem fala, que a Netflix não sei o que, gente... Não vê Sandman. Claramente uma pessoa que não vê Sandman, porque essa série é perfeita. Entendeu? Pra mim, assim, se não é a melhor série da Netflix, é porque estão colocando Dark aí na receita. Eu acho que Dark realmente talvez seja top 1, mas pra mim fica no mano a mano aí com Sandman. Acho difícil escolher entre uma das duas. Mas são propostas diferentes, né? Então, se a pessoa é mais da fantasia, ela vai gostar mais de Sandman mesmo. Mas, enfim, essa série é perfeita. Eu queria tanto o Funko Pop do Sandman, mas a gente vai colocar aqui, do lado do Willy Wonka, aqui. Do lado do Loki. Enfim, eu vi que eles fizeram um pra New York Comic Con, eu acho, que ele tava, tipo, com a poeirinha de areia em volta, assim, que bonitinho. Enfim, é isso, gente. Obrigada por acompanhar essa saga de Sandman por aqui. Voltaremos com um vídeo aí do episódio especial pra ter mais pedido oficial. E é isso aí, um beijo pra vocês.